Olá, no programa de hoje vou conversar com Pedro Dias, que é membro do Conselho de Administração da BRAPPCH. Olá, Pedro, tudo bom? Oi, tudo bom, Renata? É um prazer estar com você no seu programa e prestigiar a sua audiência. Prazer é todo nosso. Pedro, fala um pouquinho para a gente, né, da sua formação, da sua experiência profissional. Renata, eu me formei na Universidade Federal do Paraná como engenheiro florestal na década de 80. Logo passei no primeiro concurso público que fiz e fui ser engenheiro de inventário de bacias hidrográficas, né? A parte toda de rios. Isso me deu uma experiência muito interessante. Eu cheguei no Instituto Ambiental do Paraná a trabalhar aqui por 25 anos. Depois saí, fui para a iniciativa privada, me aposentei e hoje estou na área de consultoria ambiental e também na Associação Paranaense de Engenheiros Florestais, onde participo do conselho, e uma honra também estar na Associação Brasileira de PCHs, de fomento aos PCHs e CGHs. Nessa minha caminhada, eu também tive a oportunidade de coordenar o Programa de Impactos Ambientais de Barragem na cooperação Brasil-Alemanha, que foi desenvolvida logo depois da concretização de Itaipu, para que a gente pudesse avaliar aspectos positivos, negativos da implementação das hidrelétricas. Isso nos traz uma bagagem bastante interessante. A gente aprendeu muito, né, com acertos e erros e como é a melhor forma de fazer as coisas acontecerem, protegendo o meio ambiente, né? Além disso, a gente participa como membro técnico no Centro de Tecnologias Ambientais, que promove tecnologias inovadoras, né? Então, a gente se aposenta, mas não se aposenta, né? A gente continua trabalhando. É isso aí. Se aposentar e parar com todas essas atividades aí, eu tive também muita oportunidade, Renata, quando servidor público do Estado, que eu presto, assim, sempre a minha gratidão, porque o Estado é um formador de quadros, né? Eu Sim, com pude fazer um certeza. curso, eu pude fazer um curso na Alemanha, outro curso no Japão, de avaliação de impactos ambientais, conhecer a realidade de outros países, e também tive, pela cooperação Brasil-Alemanha, a oportunidade de ministrar cursos no Equador, na Bolívia, treinar pessoal na Colômbia, nos países latinos, né, que eu pude aqui no Paraguai, a gente chegou a desenvolver até o manual de avaliação de impactos ambientais do Paraguai. Uhum. Então, um Olha que pouco isso, claro que a gente falar da gente é sempre difícil, né? A gente sempre prefere que os outros falem da gente, mas um pouco seria isso a minha formação, é sólida nessa área. Eu sou mestre em bacias hidrográficas na área de agronomia e fiz também o curso de especialização em análise ambiental, né? Então, essa é a formação acadêmica. Não, maravilha, uma super expertise, né? E você, como colocou a questão, né, de ter trabalhado, ter tido a experiência de atuar num órgão estadual ambiental, né, o IAP aí no Paraná, como acho que a CETESB em São Paulo, o INEA no Rio de Janeiro e outros órgãos estaduais, são de fato os órgãos que implementam de fato a política ambiental, né? Apesar da gente ter uma política, uma lei nacional, a gente sabe que a implementação de fato é dos estados. Hoje em dia, através de leis municipais, alguns convênios, a gente já tem isso sendo transferido para os municípios, mas os estados foram os precursores, né, do licenciamento, da proteção ambiental, então realmente é uma expertise tremenda. Muito bacana. Sempre foram os estados, Renata. Inclusive, o Sim. artigo 10 da 6938, né, de 81, ele diz claramente poder de licenciamento dos estados. Na época Estados, que eu ingressei, não existia o IBAMA, inclusive, era o IBDF, era a SEMA da Presidência da República, né, Secretaria. E depois, em 89, que veio o IBAMA trazendo aquelas interações interregionais. Eu cheguei a ser diretor de licenciamento aqui do estado por 8 anos, né? Então, isso traz uma bagagem bastante interessante da gente conhecer o outro lado também. Não só o lado da iniciativa privada, mas o lado público também. Sim, e que eu acho que um complementa o outro, né? Acho que, principalmente nessa atividade de consultoria, é fundamental você ter essas duas visões. Realmente é muito importante, muito bacana. E, Pedro, fala um pouquinho, né, da BRAPPCH, e, assim, quais são os serviços que ela presta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa associação. Então, a ABRAPPCH lá é uma associação jovem, né? Ela, 2013 ali que se reuniram as pessoas e começaram a tratar da importância de tratar os pequenos
de uma forma diferente dos grandes, porque os grandes eles têm seus tratamentos próprios, né? E hoje a gente tem 200 empresários, micro e pequenos e médios empresários na ABRAPCH, que defendem os pequenos reservatórios, pequenos lagos, porque hoje a gente nem tem reservatório mais no país, até pela política ambiental se evita os reservatórios, que é uma coisa que a gente precisa voltar a discutir novamente, mas até 100 lagos, né, com tecnologias novas de turbina de mergulho, aproveitando hidrocinética de correnteza de rio. A gente tem aqui alguns microempresários que investem, né, na hidrocinética, que é aquela que você coloca só girar com a correnteza do rio, como a gente tem empresários já de médio porte, com pequenas barragens, com a construção mais assim objetiva e com menor impacto. Então, as PCHs e as CGHs, elas têm um impacto menor, mais localizado. E por isso que a associação se reuniu para também pedir um tratamento diferenciado em relação aos grandes. E hoje, se você for ver uma grande hidrelétrica e uma pequena hidrelétrica, o nível de exigência ambiental é o mesmo. A cobrança dos programas, de tudo. E o setor não é contra fazer. Muito pelo contrário. A gente precisa no nosso setor o quê? Água limpa, de qualidade, que possa utilizar ao passar numa turbina e devolver para o rio, de preferência mais limpa ainda. Né? Então, a gente, na verdade, a gente está aqui sendo guardião das águas, a gente não quer água poluída no nosso negócio. E nós somos plantadores de mata ciliar, porque quanto mais mata ciliar tiver, mais água tem, mais proteção você tem para esses recursos hídricos, né? É porque não tem outra forma. Se for água poluída, vai estragar os nossos equipamentos. Se for lixo, vai destruir os nossos equipamentos. Se for pouca água, também não serve. Então, a gente está fazendo praticamente um serviço de pagamento de serviços ambientais junto com os agricultores de maneira privada, protegendo o nascente. Isso para nós é importante. Então, esses 200 empresários se reuniram, são pequenos e médios empresários, para defender uma causa, utilizar bem as águas de nossos rios de maneira que o impacto seja o menor possível. Perfeito, bacana. E você comentou até da sua experiência, né, com a usina de Itaipu. É uma usina imensa, né? Eu acho que quem não conhece vale a pena, porque impressiona realmente a magnitude, né? O tamanho e a potência dessa usina. Eu tive a oportunidade de, acho que uns 15 anos atrás, participar de um relatório de sustentabilidade, e o que você colocou, eu acho que é fato mesmo. Você tem que analisar muito, né? Óbvio, tem os impactos positivos, mas tem os impactos negativos. E muitas vezes fica-se o questionamento de quais foram esses danos, né, históricos até, que foram gerados pela implantação da usina. Então, como que seria essa compensação, né, social para aquela sociedade afetada, ou até mesmo para o país, né, no caso ali das 7 quedas, da beleza e tudo mais. Então, eu acho que são questões aí que se coloca, né? Você faz uma pergunta histórica para um ex-militante membro do Guarup 7 Quedas. O Guarup 7 Quedas, ele tentava convencer o governo na época de que não precisava inundar as 7 quedas para gerar 11 mil megawatts em 2 partições de queda, em 2 barragens. Então, eu participei do primeiro estudo lá, que chama-se Alerta Ecológico de Itaipu. E isso foi, para mim, um aprendizado entre ter democracia e não ter democracia. Porque se nós tivéssemos democracia na época, Itaipu ela teria sido concebida de uma maneira, na minha opinião, mais inteligente. Com outro projeto, preservando as 7 quedas, também gerando quase os 14 mil que está gerando hoje, né, no ciclo de potência dela, e a gente teria outras condições de inundação, talvez com uma área de 200 mil hectares, mas uma área menor, porque ali, naquele momento, não se tinha muito espaço para discutir as alternativas técnicas, né? E a gente tentava preservar as quedas tão bonitas que tinham ali, mas o que aconteceu depois foi muito importante, porque depois Itaipu começou a fazer a sua lição de casa, que é recuperar as matas ciliares, que é fazer os programas Água Boa, Água Limpa, que é desenvolver toda a bacia hidrográfica, que é controlar a erosão, que é controlar a qualidade de água, que é desenvolver a região através do pagamento dos royalties, e agora nós estamos terminando o pagamento da conta em 2023, e a gente está na discussão de como compensar
ali a perda do turismo, por exemplo, Guaíra agora com o novo pagamento de royalties, a nova divisão, né, dos royalties, ela, em acordo comum com os municípios, ela passou a receber um pouco mais. Por quê? Antes o royalties era distribuído 45% para o Estado, 45% para os municípios afetados e 10% para a União. Essa condição foi alterada para 65% para os municípios, para 25% aos estados e 10% à União. Então, os municípios ali, eles recebem um recurso que é bastante significativo para a região e se formam verdadeiros nichos, né, de melhor educação, melhor saneamento, melhor... Então, a gente tem nessas compensações o mínimo que se poderia ter para conduzir esse processo. Mas o que a gente tem que falar é na proteção ambiental. A recuperação daqueles corredores ali e a interligação com o Parque Nacional do Iguaçu, com a Estação Ecológica lá do Caiuá, no norte, promoveu uma diversidade genética grande, um corredor de fauna fabuloso, que realmente a gente não teria se não fosse a gigantesca Itaipu. O que a gente está lutando aqui agora é para a participação maior do ICMS naquele município que é impactado com o impacto da geração das grandes hidrelétricas em especial. Porque hoje o ICMS é pago só na conta, no consumidor que está geralmente nos grandes centros. Antigamente a gente não tinha força nos municípios para trazer esse recurso para os municípios geradores. Hoje tem maioria até no Congresso de municípios geradores e estados geradores. Eles são maioria em relação aos consumidores. Obviamente não está aqui um brasileiro falando em quebrar São Paulo, essa grande potência que nós temos, mas de fazer com que São Paulo entenda que parte desse imposto que hoje só está na conta do contribuinte, indo para a grande metrópole, para o grande estado, seja repartido também entre aqueles que recebem um impacto lá, como foi o caso de Guaíra, com as quedas e o turismo, né? Então, a gente está muito consciente disso. Poucos sabem que as PCHs já pagam a CEFUR, né, que é a utilização do recurso hídrico das áreas alagadas ali, e no caso do Itaipu chamado de royalties, né? A partir da primeira renovação de 30 anos, as PCHs já tem que recolher 3,5% da sua receita para o município ali que está originando. Isso a gente não é dizer que isso é injusto, isso é justo, porque algo tem que ficar ali. Mas o justo seria que, pelo menos, se não a totalidade do ICMS fosse para a fonte, para o município gerador, que pelo menos parte dele ficasse onde está sendo dado o impacto, né? Sim, com certeza. E Pedro, nessa linha, né, da questão das grandes usinas, porque pelo menos o que a gente vê como plano de governo são sempre instalações de grandes usinas. Assim, qual que é o benefício, né, de uma grande usina em relação ao impacto e em relação, né, à implantação, talvez, de pequenas usinas, né? Como você vê? O que seria melhor em termos não só para o meio ambiente, mas como também para a geração de energia? Olha, eu não tenho dúvida que existem dois aspectos que precisam ser pesados, né? Se você tem a possibilidade de reservar água, de ter uma caixa d'água, de ter um reservatório, você tem uma bateria d'água. Então, algumas usinas que no Brasil a gente tinha um tempo de reservatório de 6 anos. Hoje ele não passa de 6 meses, então isso é estratégico para um país. A gente tem algumas usinas de porte avantajado, como Itaipu, não precisa ser desse tamanho, né? Mas como algumas que têm reservatório e fazem essa bateria, são fundamentais. Então, a estratégia de governo deveria ser essa. Não fazer coisas como fizeram aí agora, né? Com impacto na Amazônia sem reservatório. Né? Aí, outro dia, eu estava ouvindo um estudo canadense que se o cara colocasse só na calha do rio as turbinas de mergulho, ele já gerava 60% de Belo Monte. Então, esse tipo de coisa a gente precisa reavaliar. Né? Agora, o que acontece nas CGHs e nas PCHs? As CGH, que são aquelas pequenininhas, muitas delas até sem lago, né? Só aproveitando ali soleira e turbina e tal, elas têm uma função muito importante, porque a maior parte delas está vendendo na geração distribuída, que é na cidade onde ela está. Então, ela desenvolve a garantia energética daquele município, podendo melhorar a industrialização daquele município, gerar emprego e renda, e faz um trabalho com um custo menor do que a energia que a distribuidora vende para os seus cooperados.
Enquanto que as PCHs, que já são vendidas no mercado regulado ou em parceria com o produtor, que é consumidor, né? Nós temos casos aqui, por exemplo, de PCH, onde o dono tem 3 indústrias. Então, ele vai conseguir desenvolver, e hoje na política de ilhar e você não deixar faltar energia, as PCHs e CGHs são fundamentais, porque elas são de baixíssimo impacto, muito focadas, reservatórios que não passam aí de 30, no máximo 100 hectares, as maiores aqui no sul, encaixadas, são 150, não passando de 200 hectares, então, pequenas, gerando até 30 megawatts. Aqui no sul, inclusive, foi criado no órgão ambiental um índice de desempenho que diz assim, cada 10 hectares, 1 mega, no máximo 10 hectares. Né? Então, o máximo que você vai ter é 300 hectares para 30 mega. Então, e tem a questão da perda da distribuição também, né, Pedro? Também, então, se você está mais próximo... Não tem essa perda, né? Claro, você está mais próximo, você tem perda reduzida. A nossa intermitência entre as renováveis é a menor de todas, que a gente não tem intermitência horária. Se você pegar solar, infelizmente, a gente ainda depende do sol, tem aquela intermitência, e se você pega a eólica também, que vai estar girando mais lá à tarde, à noite e tal. E nós, pouca gente sabe que as PCHs são a de menor pegada de carbono. No ciclo dela, segundo o IPCC, nós somos a de menor pegada do carbono no mundo. É menor que a solar e menor que a eólica. Daí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque avalia o ciclo de vida todo. E quando você pega uma solar, a eficiência dela é 17%. Quando você pega uma eólica, as maiores estão na faixa de 50%. E a eficiência das PCHs em torno de 60% a 80%. Né? Além do que, você tem uma vida útil. Você veja, nós temos PCH no Brasil que o Dom Pedro II inaugurou. Sim. E está funcionando até hoje aí em Diamantina, no interior aí de Minas. Então, está lá gerando seu meio mega desde a época do Dom Pedro. Né? E não precisou parar e nem nada. Né? Claro, modernizou o motor, máquina, etc., mas está lá, o princípio está ali. Então, é mais longeva e é 100% nacional a tecnologia. Nós não precisamos importar um parafuso. Enquanto que você faz uma placa solar, e eu não estou aqui criticando a solar nem a eólica, não, porque eu sou a favor delas. Né? Eu acho que elas têm o seu papel na matriz. Mas é quase tudo importado. Aqui nós temos fábrica, os nossos associados exportam. Nós temos associado que exportou agora turbinas para a Grécia. Né? Então, a gente gera emprego e renda aqui. Aqui no Brasil, outras geram fora daqui. E traz para cá, e o que eu defendo é o modelo híbrido. A gente precisa salvar a intermitência da solar e da eólica com a PCH e não com fósseis. Porque daí a gente coloca térmica no sistema. Nós aumentamos 700% as emissões no setor elétrico brasileiro nos últimos 15 anos. É um absurdo. E a conta? Nossa conta agora foi vendida R$ 280, antes era 230 o mega, né? E nós pagamos 1.600 para a térmica. E aí o povo paga 700, 800 o mega e tem que reclamar mesmo, porque estamos comprando energia cara. E a gente teria que ter reservatórios estratégicos, baterias estratégicas e entender essa dimensão do setor elétrico como um todo. Eu também não sou contra a importância das termoelétricas na garantia firme do sistema, mas elas só devem ser despachadas na real necessidade. Em último caso, né? As eólicas, a solar, e principalmente a biomassa, né? Sim. Trazer a biomassa para a fonte, nós temos tanta suinocultura, bovinocultura. Eu visitei um projeto de bovinocultura na Itália, onde a bovinocultura é tudo confinado para leite, né? Ela disse, Pedro, eu não faço aqui dinheiro com o leite, eu faço aqui dinheiro com as fezes. Porque eu vendo a energia. Eu preciso que eles defequem, que eles urinem. Entendeu? Para eu poder gerar energia com essa biomassa, e o leite é um subproduto. Olha onde, né? E aqui no Brasil, aqui no interior de Santa Catarina, no Paraná, já estamos começando alguns projetos, inclusive incentivado por Itaipu, o primeiro grande projeto de biodigestão, aí, incentivado por Itaipu, produzindo energia já no interior. Então, essa integração é que tem que ser entendida. Agora, o Brasil é um país fabuloso, porque ele tem a sua matriz ainda calcada no hídrico. Você tem uma ideia, a Europa já não tem mais eixo hídrico para desenvolver. Inglaterra tem 5.000, a Alemanha 5.000 pequenas centrais. Se você tiver um eixo na Alemanha hídrico, você recebe uma carta verde, você é prioritário para gerar energia, porque é a energia mais limpa e mais barata que tem, a força da água. Né? Então, tem essa diferença. A gente precisa ter reservatórios planejados
e as pequenas ali ilhadas nas suas ilhas de dar aquela força para o sistema, que o sistema integrado, muitas vezes você tem perdas, e fazer esse modelo híbrido. Na Austrália, por exemplo, tem já um projeto eólico com um projeto hidráulico junto, o eólico bombeando a água para o reservatório e fazendo o hídrico funcionar a plena carga o tempo todo, é chamada bateria d'água. Né? Olha que interessante. E mais agora o hidrogênio, né? O hidrogênio verde que vem aí, nós estamos incentivando os nossos associados também a colocar balsas solares nos seus pequenos lagos, fazendo a integração, e onde tem vento, fazendo integração também. Então, isso é muito importante. Você vai deixando cada vez mais a matriz limpa, né? Isso, então, uma coisa conjugada com a outra e elas fazendo bem para todo mundo. Tá. Ô, Pedro, e uma questão que talvez, né, acabem questionando é, de fato, a confiabilidade em relação, né, da grande usina em relação à pequena. A gente pode considerar que é o mesmo grau de confiabilidade das pequenas e grandes? Então, Renata, aí vai nessa questão do reservatório. Quando você tem um reservatório, você tem um controle. É como se tivesse uma bateria d'água. Como hoje a maior parte das usinas grandes e das usinas pequenas, usinas também, não tem a possibilidade de ter reservação, então a confiabilidade dela é de uma intermitência não horária só, porque ela está gerando água, passando água a todo momento, cedo à tarde à noite. Né? Diferente da intermitência do solar e do eólico, que são mais preocupantes. Mas a garantia ideal era que a gente tivesse no sistema hídrico um pouco mais de alguns reservatórios planejados estrategicamente, com controle ambiental, porque não se pode impedir que o ser humano reserve um pouco de água e deixe ela ser salgada um pouco depois, né? Porque tudo vai para o mar, vai virar sal, né? Água salgada. Então, reservar água não podia ser proibido, mas precisa ser no local certo, né? Então, existe a crítica, não vai fazer grandes reservatórios na Amazônia, mas no sul tem vales encaixados que poderiam dar esse gancho, né? E as tecnologias estão aí para isso. Eu participo de uma instituição de tecnologia. Gente, agora, recente, nós estamos lançando uma balsa hidrossolar. E você ancora ela na correnteza do rio, ela gera a força da água da correnteza. E daí eu conversei no órgão ambiental, mas que tipo de licença precisa para isso aí? Eu acho que precisa de uma licença da Marinha, alguém me respondeu, né? Porque vai estar dentro do rio ali, não vai fazer mal para ninguém, e vai estar ligado num cabo de energia trifásico e gerando energia naquela comunidade. Nós tivemos um caso lá no norte, onde um quilombo estava usando diesel, né, para gerar água para o quilombo. Daí um colega falou, pô, mas olha essa correnteza desse rio aqui, vamos pôr um eólico de água aí, que é uma turbina dentro d'água. Sim. Né? Ele está gerando para as casas do quilombo lá, energia limpa. Né? E se quiser fazer a manutenção, tira lá, limpa, põe de volta, entendeu? Então, essas coisas, nós temos aqui associados que criaram turbina do tamanho de um tubo desses de água que desce da caixa d'água do edifício para baixo, para gerar energia dentro do tubo d'água. Porque pode gerar, não tem problema. Né? Então, a água é fabuloso, né? Tem multi-utilizações, né? O pessoal talvez tenha um pouquinho de criatividade, né? Para, de repente, você imaginar como gerar uma energia mais limpa, né, com questões simples aí do dia a dia. Você vê, os nossos pequenos lagos aí estão atraindo turismo, lazer, obviamente com segurança e tudo, mas a gente está cuidando do entorno. Outro dia eu tive uma reunião até com uma promotora pública que me deixou bastante bem impressionado. Ela disse assim, eu não sou contra o projeto de vocês, obviamente eu tenho que fiscalizar, é correto, é o meu papel, mas eu quero dizer que vocês têm que me fazer duas promessas aqui. Não deixar ninguém chegar atrapando as matas ciliares que vocês vão plantar, ou atrapalhando, né? E proteger a qualidade de água. Eu falei, doutora, a senhora está pedindo para nós duas coisas que a gente mais preza, que é não deixarem sujar a nossa água e não deixar contaminar e não ter a proteção da mata ciliar, porque quanto mais floresta nós tivermos, mais água nós temos. Nós temos um caso aqui, que uma PCH aqui no Paraná, no interior, que foi interessante, que chegou uma indústria com uma consciência muito forte comprando as terras do entorno,
e ela começou a recuperar todas as matas ciliares da bacia de drenagem. O que aconteceu? Aquilo que estava gerando 8 mega passou a gerar 9. Nossa, Aumentou a água. Aí aumentou a água, 1 mega a mais de energia. Eu falei para o empreendedor, falei, puxa vida, isso aqui é muito legal, porque você pode pegar o valor desse mega, que não é pouco, né? 1 mega pode render aí até 2 milhões 3 milhões de reais no ano, repassar para o agricultor lá na ponta, manter uma parte disso, pelo menos, manter essa floresta, porque vai manter a água aqui no sistema. Então, isso é o que eu chamo de pagamento de serviços ambientais, né? Privado, sem precisar o Estado entrar nisso. E ele falou, poxa, eu vou pensar nisso, vou reunir os agricultores aqui, porque, é 20% quase, 15% a mais, né? Então, mas é um empresário cooperativa, né? E ele tem esse interesse, ele entende isso, né? Então, essas coisas estão acontecendo com as pequenas centrais, né? Agora, Pedro, assim, eu percebo que tem muita resistência ainda a se ter uma lagoa, né? Um reservatório, na verdade, de água próximo, né? Então, por que dessa resistência, né? É uma resistência do brasileiro? É uma resistência por falta de conhecimento? Eu acho que é mais a falta de conhecimento, de aprofundar esse conhecimento, e algumas místicas que foram coladas. Você veja, outro dia eu tive uma reunião, tive que explicar para uma pessoa, porque tinham falado para ela que a PCH ela sumia com a água, engolia a água e a água ia para outro lugar. Eu disse, gente, não funciona assim, ó. A água sai daqui, desse lugar, passa na turbina e volta para o rio. O rio, E para chegar até o rio ainda, ela chega oxigenada, ela chega porque ela passou pela turbina, não pode entrar lixo ali, então a gente segura toneladas e toneladas de lixo nas grades, entendeu? Então, na verdade, a gente não consome água, isso que eu tive que a gente não tem um uso que a gente chama tecnicamente de consultivo da água, a gente tem um uso não consultivo, a gente só usa ela para turbinar e ela volta lá para o leito do rio. Muitas vezes é barragem, já no pé da barragem a gente gera, então não tem nem aquele trecho de vazão reduzida, e muitas vezes tem um trecho de vazão reduzida que precisa ser trabalhado, do ponto de vista principalmente da ictiofauna. Mas o que a gente tem visto é que esses rios, grande parte deles não tem a mata ciliar. Quando a gente chega com o pequeno lago, a gente se obriga, por questões de proteção ambiental e da lei, de recuperar toda a mata ciliar, e quando você faz uma simulação, por exemplo, da cadeia de fauna, do ano 1 ao ano 20, ao ano 15, ao ano 30... Você tem uma melhora disso, né? Quando você vai monitorando, nós monitoramos uma aqui há mais de 10 anos, no 10º ano tinha aparecido onças no lugar, porque o pequeno lago tinha trazido as capivaras, que é comido pelas onças, e no lugar não tinha onça. Então, a cadeia trófica melhorou. Teve impacto sobre a fauna, porque qual que é o impacto nosso? É esse que você falou, Renata, é a paisagem que muda, né? Então, a gente praticamente passa de um ambiente ilótico, né, de corredeira, muitas vezes aquele trecho, para lêntico ou semilótico, porque a gente nem tem muita residência da água nesses pequenos lagos, né? E aí a gente tem a observação de monitorar a ictiofauna, ver as mudanças e tal. Mas hoje, por exemplo, recentemente nós fomos procurados por uma das maiores empresas de pescado do Brasil para desenvolver tanques-redes de tilápia nos nossos reservatórios, porque eles estão fazendo um monte de laguinhos só para criar os peixes deles, e a gente tem esses lagos nossos que podem fazer uso múltiplo. Então, é super bem-vindo, desde que a gente não contamine as espécies nativas, aquela coisa toda, né? Então, você faz confinado, tem muita gente, inclusive, hoje sobrevivendo, e verdadeiras agriculturas aquáticas, né? Em reservatórios em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná. Então, esses usos múltiplos nós sempre defendemos. É uma energia limpa, é a energia mais barata das fontes que nós temos e de menor intermitência em relação às fontes renováveis. E, Pedro, assim, trabalho com esses agricultores, né, próximo desses cursos d'água, também é importante, porque dependendo do produto agrícola, né, que se usa, pesticida, etc., você acaba interferindo na qualidade da água e, consequentemente, você acaba deteriorando mais rápido as turbinas e tudo mais, né? Conta um pouquinho como isso também é feito. Nata, isso aí, assim, a gente tem procurado estender além, como eu disse nesse caso das matas ciliares, lá da drenagem,
daquele limite da nossa área de influência, né, que seria a mata ciliar ali. Tá? Só a mata ciliar em si, ela já representa aí uma contenção de 90%, 90, 97%, segundo alguns estudiosos, da rugosidade ali de chegar contaminantes no rio. Tá? Isso já é uma vantagem muito grande. Aqueles 50, 100 metros que tem ali, eles já seguram bastante, né? Inclusive, esse é o motivo da minha dissertação de mestrado, que é justamente sobre a faixa ideal de contenção como barreira, né? Qual seria a faixa ideal? E daí, nas minhas pesquisas, eu descobri que o óbvio, né? Quanto maior o cílio, quanto maior o olho, maior o cílio, né? E aí, quanto maior o lago, maior tem que ser o cílio para proteger aquele lago, que é a chamada mata ciliar, né? Então, aí a gente desenvolveu uma técnica do cálculo da variabilidade. Se eu tenho um laguinho aqui de 1 hectare, poxa, 30 metros vai ser bastante suficiente. Se eu tenho um lago de 300 hectares, eu preciso de 100 metros no mínimo, né? Então, essa relação é uma relação diretamente proporcional também à contenção desses, tanto solo, erosão, material particulado que possa escorrer ali, né? As partículas contaminadas, aerossóis de agrotóxico e tudo mais. Mas a gente precisa também, nas bacias hidrográficas de manancial, e esse modelo agrícola já está sendo alterado pelo modelo orgânico, né? Então, eu sou até um suspeito de dizer, porque a gente tem agricultura orgânica na família, né? A gente sabe bem a diferença entre uma coisa e outra e como que a gente consegue desenvolver em escala, porque sempre é criticado a agricultura orgânica por não ter escala. A agricultura orgânica já tem escala. Já tem escala, né? Já tem escala. Claro que a gente não vai substituir essas commodities aí, né? Não vai substituir aí todo o sistema agregado a commodity, né? Mas a gente pode, e nós desenvolvemos agora numa PCH aqui de um associado, um programa de agricultura orgânica, junto aos agricultores. E foi super legal, com o Sebrae junto, né? Promovemos e montamos uma cooperativa orgânica no entorno do reservatório, no pequeno lago, é um lago de 100 e poucos hectares. E para nós foi muito bacana esse trabalho, muito bacana. Por quê? A gente deixa ali as condições, né? Outro programa que a gente está desenvolvendo também é de sustentabilidade, né? De produtividade da agricultura. Aquele agricultor que às vezes é afetado 10, 20% da sua área de produção, ele aumentar a produtividade com apoio técnico do empreendedor, né? Então aqui nós o aumento da produtividade seria não pelo aumento da área, né? Mas pelo aumento aí. Promoção do negócio dele dentro de onde ele está, para não desalojá-lo, né? Porque se você utilizou 30% da área dele, pô, ele tem 70%. Naquele 70%, a gente tem que dar condição de ele produzir ou o mesmo ou mais do que ele produzia, para ele se manter ali no local. Então, uma maior eficiência, né? Os órgãos ambientais já estão pedindo para que a gente agregue esses valores, e foi feito agora com um resultado muito positivo, que a gente verificou que o pessoal queria produzir erva mate, então a erva mate não tem necessidade de veneno, nada disso, e queria também produzir frutíferas. Então, vamos desenvolver com eles isso aqui e uma produção orgânica. E deu certo. Então, a gente vê que o pessoal vai aderindo e vai fazendo. A gente vê muito isso no interior, que são pequenas unidades que a gente está trabalhando ali, e a gente quer ter o nosso vizinho como principal parceiro. Ninguém gosta de ter vizinho contra o seu negócio, né? Sim. E a gente vai estar ali por anos, sem dizer que a PCH é do povo brasileiro. Ela é dada em concessão por 30 anos, depois volta para a União. E aí, por isso é uma obra pública, né? Ela é uma concessão. Um dia um prefeito me perguntou, mas Pedro, quer dizer que se daqui 30 anos eu quiser disputar o leilão e pegar a PCH para mim, eu posso? Pode, senhor. Vai lá no leilão, ganha e pega para trás para o município a PCH. Não tem problema nenhum. Porque a PCH é uma obra pública. Já se eu fizer um eólico, é meu. Né? Se eu fizer um solar, é meu. Né? Se eu fizer uma térmica, é minha. Né? Mas se eu fizer uma PCH, não é minha. É da União. Então... E, Pedro, a Abra PCH, ela defende um incremento de 100%, né, até 2031 na produção de energia proveniente aí de pequenas usinas. Existe, né, eu não sei se vocês levantaram, mas qual seria eventualmente os impactos,
nessa matriz energética nacional e para o meio ambiente, né? Consequentemente, a gente tem aí uma maior geração de energia, numa distribuição mais localizada, mas você vê algum impacto para o meio ambiente? Nós estamos vendo impacto sobre os efeitos climáticos, sobre o carbono, principalmente, que se fala muito hoje nas mudanças climáticas, e vemos também o impacto positivo local, principalmente na geração distribuída, na CGHs, desenvolvendo o mercado energético local, mas fundamentalmente o que a gente quer é muito pouco perto do que a matriz brasileira necessitaria, né? Nós estamos propugnando aí por 500 mega ano, e você veja, nós tivemos sucesso agora só nesse último leilão, onde as distribuidoras começaram a perceber uma coisa: é melhor eu comprar 280, 290 de PCH, que tem menos intermitência, do que me aventurar em 120, 150 reais no solar ou no eólico, que tem uma intermitência grande e uma longevidade pequena. Então, foi o primeiro leilão onde nós conseguimos suplantar essas outras fontes. Mas, como eu disse, eu não sou contra essas outras fontes, eu acho que elas precisam estar integradas dentro desse princípio que eu falei para vocês. Tanto que nós estamos incentivando os nossos associados a diversificar na sua matriz, no seu laguinho, colocar solar, porque está ali, liga ali no mesmo circuito e vai trabalhar, né? Mas, fundamentalmente, é isso. A gente está lutando aí para ter mais uns 5 mil megas, conseguimos, nessa lei da Eletrobras, colocar 2 mil, né, para repartir ao longo de 5 anos, mas a gente gostaria de chegar aí aos 500 mega nesses próximos 9 anos, 8 anos aí, para a gente ter um pouco mais de representatividade. Hoje nós somos pouco representativos na matriz, mas a gente é importante na segurança energética lá na ponta. Extremamente importante, com certeza. Pedro, nossa conversa aqui está chegando ao final e eu queria pedir para você deixar uma mensagem para a nossa audiência. Poxa, eu queria deixar a seguinte mensagem: não deve ser proibido a gente ter reserva de água, né? Caixa d'água. A gente precisa, sinceramente, trabalhar isso na nossa cabeça de uma maneira melhor, com menos impacto, porque, olha, o Leonardo da Vinci, ele deixou uma frase para nós dizendo que a água é a força motriz da vida. E a gente encara essa frase dele como sendo a força motriz em todos os seus efeitos, né? Seja para gerar energia, seja para manter a vida. Quanto mais reserva de água nós tivermos, de água doce, né, evitando o tempo que ela vá para o mar, nós vamos ter mais segurança hídrica. As PCHs, com seus pequenos lagos, têm em muitos locais, na situação que nós enfrentamos aqui de déficit hídrico, salvado ali, até algumas, como o Lago de Paranoá, eu não sei se vocês sabem, em Brasília é uma PCH. Né? E ela hoje é o quê? Uma reserva de água para Brasília. Ela está abastecendo. Então, essas coisas é que a gente tem que deixar claro para o cidadão. Não deve ser proibido reservar água de maneira nenhuma, né? Não deve ser proibido, mas deve ser feito com consciência. Com consciência. Então, nós queremos um planeta saudável. Nós mais do que nunca. Se você ter uma ideia, só as nossas grades, Renato, têm colhido aí milhares de toneladas de lixo que a gente não pode deixar passar para as nossas turbinas, e nós estamos pagando essa conta. Nós estamos limpando. Tem até uma PCH aqui que fez uma cooperativa agora de catadores, que os catadores estavam pegando no rio com um barco os resíduos, e agora a gente está entregando direto da esteira nossa para eles, né, que sai ali limpando. Então, eu quero dizer que onde a água, a vida, né, de todas as suas formas, de todas as suas plenitudes, esse nosso planeta é lindo, né, repleto de bondades para nós, e nós só vamos viver se tivermos água. E nosso produto fundamental da geração hidrelétrica é a água, é o nosso maior cuidado, é o que nós mais queremos. Esse recado que eu queria deixar para vocês. Contem com a AbraPCH, né, para proteger o meio ambiente. A gente é muito visto como impacto ao meio ambiente, a gente está fazendo grandes sistemas de proteção e a gente tem números que podem ser demonstrados nos nossos pequenos lagos aí, no interior desse Brasil tão imenso, tão repleto de água. É isso que eu queria dizer. Vamos proteger essa fonte hídrica e vamos dela gerar, através dos usos múltiplos, não só energia, mais irrigação, mais saneamento e, principalmente, proteger a qualidade.
Não, maravilha. Acho que você tocou nos pontos, Pedro, de suma importância, né? A questão do uso múltiplo, não é porque eu tenho determinada atividade que eu preciso excluir as demais, pelo contrário, se eu interligar, né, todas elas, eu tenho um benefício muito maior e até gera uma maior proteção para o meio ambiente, né? Então, de fato, a gente tentar ao máximo esses usos múltiplos, gerando, né, uma qualidade para o corpo hídrico, para que cada vez mais a gente consiga uma produção, né, uma água aí de melhor qualidade para todos esses usos, né? Então, realmente é de suma importância. Queria te agradecer, tá, pela participação no programa de hoje. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? Acho que só sobre Itaipu, 7 quedas, acho que cada um é um programa. Porque tem muita coisa e é muito interessante, né? Realmente é muito bacana. Então, te agradeço. Quando você precisar aí, felizmente a gente tem bastante história interessante para contar, né? Nessa pouca existência nossa aqui na nossa casa, no nosso planeta, né? Mas sempre por ser muito objetivo nessa situação. Nós temos que gerar as nossas atividades empresariais, mas de maneira sustentável. Sim. Sem a sustentabilidade, nós não vamos a lugar nenhum. E está mais do que na hora, já passando, né, do tempo, de todos os empreendedores entenderem isso. Muito obrigado. Maravilha. Imagina, eu que agradeço. No programa de hoje, eu conversei com Pedro Dias, que é membro do Conselho de Administração da ABRAPH. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.